Em nome de Sua Eminência Reverendíssima, o Magno Chanceler da Universidade Católica Portuguesa, declaro aberta a sessão. Vamos visualizar agora um vídeo por ocasião da visita do Papa Francisco à Universidade.
época de incerteza, a Universidade ergue-se como guardiã da esperança. Obrigado, Santo Padre, por nos convidar a ser verdadeiros adoradores de Deus e, com isso, a viver com sabedoria, a pensar com profundidade e a amar com generosidade. Santo Padre, quero ser protagonista da mudança e não jovem à janela que vê o mundo passar. Aplicar profissionalmente o que aprendi para chegar aqui aos mais vulneráveis e ajudar a escrever novas histórias e paradigmas para um mundo mais justo e com mais fé. Obrigada por nos fazer encetar caminhos novos, por provocar a reflexão, por nos escutar, por nos responsabilizar, por nos encorajar e depositar confiança em nós, jovens da economia de Francisco. Acima de tudo, sou cliente e devo o meu olhar de esperança sobre o futuro à extraordinária equipa da Universidade Católica. Cuido e cuidará de mim, no contexto do Fundo de Apoio Social Papa Francisco. Sean protagonistas de una nueva coreografía que coloque en el centro a la persona humana. Sean coreógrafos de la danza de la vida. Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Papa Francisco, bem-aja pela generosidade com que nos inspira na nossa missão. Rezamos por si e obrigada pelo carinho fraternal para com os protagonistas do futuro, os jovens. Vai usar a palavra a reitora, a doutora Isabel Capeloa Gil. Excelência Reverendíssima, Sr. Magno Chanceler da Universidade Católica Portuguesa e Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, Senhores antigos reitores da Universidade Católica Portuguesa, Senhores vice-reitores, Senhores pró-reitores, Senhora Administradora, membros do Conselho Superior, senhores diretores de unidades académicas e unidades de investigação, senhora Presidente da Sociedade Científica, senhor Presidente Cavaco Silva, Dr. Paulo Portas, senhores professores, colaboradores da UCP, autoridades eclesiásticas, civis e militares, distintos convidados, caros diplomados e suas famílias. Que utilidade tem a educação superior em tempo de guerra? Como pode a Universidade cumprir uma missão de esclarecimento e aspiração em tempos tão conturbados como os que vivemos? Que valores, afinal, para uma educação que forme e não doutrine, que potencie espírito crítico ancorado nas premissas fundadoras do modelo de vida europeu e também cristão, a defesa da dignidade da pessoa, o direito à educação, à justiça, à saúde, a uma convivência pacífica e respeitadora da diversidade, baseada nos princípios do Estado de Direito Democrático? A questão não é retórica, mas uma preocupação real, face a duas forças complementares que pressionam o modelo de uma educação superior livre e baseada em valores. De um lado, o utilitarismo arrogante, de outro, a ideologia cega. O utilitarismo arrogante manifesta-se numa visão vocacional da universidade, olhada como instituição exclusivamente submetida à lógica do mercado e produzindo, como dizia o antigo presidente da Universidade de Chicago, Robert Maynard Hutchins, braços para a indústria. De outro lado, temos a universidade cega pela ideologia, que submete a realidade ao colete de forças simplista de tendências ideológicas conjunturais que vão desde a política da identidade que circunscreve a realidade à cisão entre identidades vitimizadas e vitimizadoras, à política de classe que divide o mundo entre privilegiados e oprimidos, cancelando todo o pensamento e a ação que não se rege pela lógica woke do ressentimento. É certo que o mundo em que nos movemos está profundamente marcado pela desigualdade e a missão da universidade é produzir soluções viáveis que a combatam. Mas deve fazê-lo no campo próprio da ciência, em total liberdade e atendendo à dignidade de todas as pessoas. A recente captura das universidades de elite,
que lideram todos os rankings globais, pela complacência ideológica face à análise da difícil, complexa e desumana guerra em curso entre Israel e o Hamas, demonstra justamente a captura das instituições por um ativismo de privilegiados, encerrados numa afinal protegida Torre de Marfim. A complacência das universidades face ao autoritarismo e ao abuso de direitos humanos tem, infelizmente, muitos exemplos, da Alemanha nazi à Rússia. Mas as universidades são também, e sobretudo, devem pugnar por ser, bastiões da defesa da dignidade das pessoas. A universidade, como deve ser, não abdica do discernimento moral. Foi justamente a consciência desta missão e o facto desta universidade ser percepcionada como espaço fundamental de formação ética e social da sua comunidade que levou a um dos maiores ataques ao ensino superior católico de que há memória: o roubo e a nacionalização pelo governo da Nicarágua de uma das mais importantes universidades católicas da América Latina, a Universidade Centro-Americana, pertencente à Companhia de Jesus, e o encarceramento da jovem presidente da Associação de Estudantes por delito de pensamento contra o Estado. Parafraseando um poeta alemão, também ele, no final, desiludido pelas ideologias, Bertolt Brecht, perante estas situações, falar de flores seria um crime. E por isso, na senda da defesa dos valores humanistas que nos guiam, não podemos esquecer, nesta abertura de ano letivo, o papel da universidade no mundo em guerra, repudiando, sem condições, o bárbaro ataque terrorista do Hamas a civis em Israel e expressar igualmente a enorme preocupação face às condições tremendas do cerco de Gaza e à perda colossal de vidas humanas daí decorrente. A UCP é um espaço seguro para todos os estudantes, independentemente das suas diferenças religiosas, étnicas, culturais e de género. O caminho da paz é difícil, mas não é amoral. Nos nossos tempos conturbados, a instituição universitária não pode aliar-se da exigência quase radical de discernir e potenciar o discernimento. Os problemas complexos com que nos debatemos não podem ser resolvidos em ilhas. Exigem a ação de múltiplos protagonistas, exigem pluralismo, diálogo, compromisso e, sobretudo, pensamento em profundidade. Numa análise interessante de uma outra crise, não bélica, mas que ainda não nos deixou inteiramente, a crise sanitária, o filósofo francês Bernard-Henri Lévy referiu-se à substituição do contrato social por um contrato vital, segundo o qual um sentimento generalizado de crise dá origem a um sentimento de desqualificação irremediável e a uma melancolia sem fim que na Europa decorre, sobretudo, do fracasso das promessas da globalização, das insuficiências do capitalismo global e da crise do Estado de Providência. Encontra-se aqui a raiz de uma crise de confiança e de uma melancolia que se revê perigosamente num idealizado mundo de segurança do passado. Além disso, segundo Henri Lévy, esta ferida deu origem a um sentimento duradouro de traição por parte das elites e a um reforço do ressentimento. Acreditámos no final do século XX que o tempo tinha chegado ao fim e que a utopia ética da humanidade essencial e hermanada tinha sido alcançada. No final do século, experimentávamos a voragem da plenitude. Com o fim da Guerra Fria, tínhamos alcançado a paz universal. A era da Pax Americana marcava a vitória da democracia como modelo político hegemónico, a afirmação da economia de mercado como modelo social que com ele trazia a globalização económica, anunciando o fim da pobreza e da fome e o fim da miséria. No mundo transformado em aldeia global, vivíamos ligados, interdependentes, com a tecnologia e a ciência a prometerem o melhor dos mundos e a conquista dos males que afligiam a humanidade. Tínhamos conquistado a paz, vencido a pobreza e vencido a doença. A modernidade tinha cumprido a sua promessa de emancipação, liberdade, prosperidade e felicidade, como se lê na Constituição dos Estados Unidos da América. Ou seja, vivíamos um tempo sempre indomado e selvagem, mas que se queria reformar e cheio de boas intenções. O poeta francês, maldito, Charles Baudelaire, com o seu olhar crítico sobre a modernidade, via justamente nestas boas intenções a raiz do mal. Dizia ele: nunca é desculpável ser-se mau, mas há algum mérito em saber que se é mau. O mais irreparável dos vícios é fazer o mal por idiotice. A idiotice é, de facto, um grande acelerador da história. Quando olhamos para a realidade do nosso tempo, vemos o efeito de uma certa idiotice estratégica em algumas relevantes decisões políticas, na hesitação em avançar para uma política ambiental sustentável, na dificuldade em reconhecer os apelos de justiça distributiva das populações em situação de precariedade, na polarização do debate sobre justiça social e na sua contaminação pelos moralismos da wokeness de matriz transatlântica.
Hoje, numa modernidade inquieta e selvagem, vivemos a era da idiotice estratégica, que não é ignorante e, em alguns casos, pode até ser bem intencionada, mas na maior parte das situações é profundamente cínica. O seu problema é que não tem consciência, não tem valores. Atua à superfície, utilizando uma comunicação parcial ou mesmo falsa, difundida através de plataformas digitais para conquistar a população mais desinformada de sempre, precisamente porque é que sempre teve mais acesso à informação. A idiotice estratégica cria idiotas úteis ou favorece a formação de imbecis digitais, como diz Michel Demurger. Se para tudo há um tempo certo, o tempo da universidade é o de combater esta idiotice estratégica que alastra às instituições. Só assim podemos promover uma nova coreografia para a sociedade, como referiu o Papa Francisco na sua visita à Universidade Católica em 3 de agosto. Para formarmos empreendedores dos sonhos, como os que hoje recebem o seu diploma, a Universidade tem de promover uma preocupação profunda com a razão de ser das coisas, o contexto em que se manifestam, o seu porquê e o seu impacto. A Universidade é a casa de todos os saberes do mundo, de todas as memórias, de todas as vozes, e é isso que a torna tão irrequieta e tão profundamente universal. Mas é também o repositório da razão ética, que numa busca constante e insaciável da verdade, combate o bom combate. É esta a missão da Universidade Católica, afirmada diariamente pela sua comunidade, que hoje se reúne nesta cerimónia solene de abertura do ano letivo e de entrega nacional de diplomas. Hoje temos a felicidade de dar as boas-vindas ao nosso novo Magno Chanceler, Sr. Patriarca Dom Rui Valério, que saudamos com amizade fraternal e a quem desejamos as maiores venturas na sua liderança da Diocese de Lisboa, esperando tê-lo sempre próximo nesta casa que é sua e obra maior da Igreja Portuguesa. Como Universidade Católica, a nossa missão é formar gerações de estudantes no contributo para o bem comum, através do cultivo da ciência que dignifica e trabalhando para o desenvolvimento da sociedade. Falo em nome de toda a nossa comunidade quando afirmo o nosso comprometimento com a ação da Igreja. Conte connosco. Hoje iniciamos solenemente um novo ano letivo num ambiente de novo exigente em termos sociais e económicos, em que não deixaremos de continuar a contribuir com soluções para a melhoria das condições do nosso país e do mundo. Inspirados pela visita do Papa Francisco, iremos continuar a procurar e a arriscar. Aos novos diplomados, deixo as palavras luminosas do Papa sobre o valor e a responsabilidade de um diploma universitário. E cito: se o conhecimento não for aceito como uma responsabilidade, torna-se estéril. Se aqueles que receberam o ensino superior, que hoje, em Portugal e no mundo, continua a ser um privilégio, não se esforçarem por devolver parte daquilo de que beneficiaram, não compreenderam verdadeiramente o que lhes foi oferecido. Gosto de lembrar que no Gênesis as primeiras perguntas que Deus faz ao homem são: onde estás? Onde está o teu irmão? Será bom perguntarmos-nos: onde estou eu? Estou fechado na minha bolha ou corro o risco de deixar as minhas seguranças para ser um cristão praticante, um artesão da justiça, um artesão da beleza? E também, onde está o meu irmão? O diploma, de facto, não pode ser visto apenas como uma licença para construir o bem-estar pessoal. Não, mas como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa, mais inclusiva, ou seja, mais desenvolvida. Um mandato para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, ou seja, mais desenvolvida. É nesse sentido de responsabilidade que criámos a Cátedra Economia de Francisco e Clara, com o objetivo de agregar iniciativas transversais em todas as faculdades da UCP, destinadas a promover os 10 princípios da Economia de Francisco e tendo em vista o desenvolvimento de um modelo social dignificador das pessoas e do ambiente. Vamos agora iniciar o desenvolvimento do novo Campus Veritati, com elevado investimento que irá transformar a face do Campus de Lisboa e criar infraestruturas, eu diria, não para o século XXI, mas para o século XXII. Ao mesmo tempo, reforçamos a nossa capacidade no campo da investigação com a incubação do Catholic Biomedical Research no Instituto Gulbenkian de Ciência e a preparação do seu crescimento no âmbito do desenvolvimento colaborativo no novo Oeiras Life Science Campus, uma parceria com a Universidade Nova de Lisboa e com outras instituições de ciência da região.
E ainda, também no âmbito da ciência, quero salientar a aprovação de 5 novos programas doutorais, 4 em Economia e Gestão e 1 em Ciências Médicas, este último numa colaboração da Faculdade de Medicina com a Faculdade de Ciências da Saúde e da Enfermagem e a Faculdade de Medicina Dentária. Com a criação da Faculdade de Ciências da Saúde e da Enfermagem, concluiu-se o processo de transformação do Instituto de Ciências da Saúde, que desde 2004 tem vindo a acolher e a incubar os grandes projetos de Ciências da Saúde da UCP, da Enfermagem aos Cuidados Paliativos, da Medicina Dentária às Neurociências, da Educação de Surdos e, finalmente, o grande projeto de Medicina. Saliento ainda a criação do novo laboratório, isto é muito recente, da semana passada, o novo laboratório colaborativo sino-português de ciências marinhas e ambientais, uma colaboração do nosso laboratório associado, o CBQF, da Escola Superior de Biotecnologia, com o IPMA, a Universidade de São José em Macau, nomeadamente o seu programa de Ciências Ambientais, e o maior instituto oceanográfico do mundo, o IOCAS, Institute of Oceanology, da Academia Chinesa de Ciências. Reforçamos ainda a relação com os nossos parceiros e com os nossos doadores e beneméritos. A missão de uma Universidade Católica realiza-se no contributo para o bem comum, no desenvolvimento de uma estratégia de capacitação, reconhecendo o mérito e pugnando para alargar o acesso à formação superior e reduzir as desigualdades. Asseguramos em 2023, no ano que corre, o naming dos 2 novos edifícios do Campus Veritati, cuja primeira pedra foi abençoada pelo Papa Francisco. Quero, nesta ocasião, dar os parabéns à comunidade académica e científica da Universidade Católica pelo comprometimento, pela ambição e pelo desempenho que nos permitem continuar a liderar, a inovar e a crescer no ambiente internacional crescentemente competitivo e, na situação atual, profundamente adverso àquilo que é crucial para a missão de uma universidade: a colaboração entre comunidades científicas a nível internacional, a partilha de saber e a educação para a tolerância face às diferenças culturais que a mobilidade e o intercâmbio de estudantes sempre pressupõem. Sobretudo, é importante realçar na sua ação, a dos professores e dos investigadores, a integridade e o rigor no ensino e na investigação e, bem assim, a ambição de excelência, que não é um conceito vazio, mas um horizonte que nunca se alcança totalmente e se persegue todos os dias. Por isso, iremos hoje entregar pela primeira vez as medalhas de aniversário aos docentes de carreira da UCP, agradecendo-lhes a dedicação, o contributo para a construção da nossa universidade, que é grande porque é feita de grandes pessoas. Os prémios de doadores que hoje entregamos são exemplo desta proximidade e da importância do apoio da sociedade civil à ação da Universidade Católica, representando a partilha de uma visão comum de desenvolvimento baseado na procura da verdade e em valores de ética integral. Agradeço desde logo à Caixa Geral de Depósitos esta importante parceria, que demonstra a proximidade de visão societal de uma instituição financeira nodal no desenvolvimento do país, com o modelo de formação que a UCP afirma. Permite-me também destacar o Prémio Democracia e Desenvolvimento, instituído pelo professor Aníbal Cavaco Silva em 1995 e que desde essa altura tem sido atribuído anualmente a alunos das licenciaturas de Economia e de Gestão e Administração de Empresas, reconhecendo o mérito e o esforço que são o garante de uma vida bem vivida. Este prémio representa igualmente um generoso comprometimento com uma visão de país que se faz pelo talento e pelo mérito. O professor Cavaco Silva, na altura primeiro-ministro de Portugal, recebeu da Fundação Bertelsmann, na Alemanha, um prémio monetário que decidiu canalizar para premiar o mérito de estudantes de Economia e Gestão com elevadas classificações. Quero, nesta ocasião, reconhecer a importância deste prémio para o desenvolvimento da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da UCP, da qual o professor Cavaco Silva será sempre professor, e agradecer reconhecida o seu contributo de 28 anos para o reconhecimento do mérito dos seus alunos. Uma palavra de acolhimento particular e especial ao nosso speaker de hoje, um prestigiado alumnus da Universidade Católica Portuguesa, Dr. Paulo Portas, uma referência da política nacional que hoje nos dá a honra de trazer o seu testemunho nesta Assembleia. Uma palavra final para me dirigir às pessoas, peço desculpa, mais importantes deste auditório, que são os diplomados dos cursos de licenciatura e mestrados, que hoje recebem os diplomas em nome dos seus colegas, dos seus cohorts, e que finalizaram os seus cursos em 2023. Muitos parabéns, temos um enorme orgulho em todos vós. Em nome da comunidade da UCP, faço votos para que nesta nova fase da vossa vida tenham muito sucesso, mas também que abracem o nosso desafiador e tão extraordinário mundo com um espírito irrequieto, com sentido de propósito e clareza moral, no contributo para um mundo onde todos tenham lugar.
A Católica é uma instituição inquieta, que vos prepara para o inesperado com a segurança do conhecimento. E inquieta é justamente o que uma universidade deve ser. Falo de uma inquietude boa, que radica na busca insaciável da razão própria das coisas e que, faço votos, vos acompanhe e inspire a ser protagonistas do vosso futuro, contribuindo para uma sociedade coesa, justa, democrática, respeitadora das diferenças e que crie também soluções para melhorar as condições de vida e a vida no planeta. Que o espírito, por isso, de inquietude humanista da Católica vos inspire. Muitos parabéns aos licenciados e mestres e um agradecimento muito especial às justamente orgulhosas famílias dos nossos diplomados. À comunidade académica da UCP agradeço o contributo diário para que este seja mais um excelente ano académico. Muito obrigada. Vai agora usar a palavra o aluno da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito, Dr. Paulo Portas. Senhor Professor Dr. Cavaco Silva, Excelência, antigo Presidente da República. Sua Eminência Reverendíssima, Sr. Dom Rui Valério, Magno Chanceler e Patriarca de Lisboa. Magnífica Reitora, Senhores Professores, dignitários e personalidades presentes, caras famílias, caros estudantes. Corria o ano de 1980, quando me tornei aluno da Universidade Católica Portuguesa. Era o culminar de um caminho lógico. Era o culminar de um caminho lógico. Em família fui educado, pelos jesuítas fui ensinado e nesta universidade concluí a minha licenciatura em Direito. Ao contrário do que sucedera no então sistema de ensino primário e secundário, eu aqui fui um aluno heterodoxo, pela prosaica razão de que o direito não era a minha vocação natural. Queria ter sido arquiteto e ainda hoje desenvolvo um olhar muito estético sobre a vida e sobre o mundo. Mas entre a matemática, que os meus queridos pais consideravam a quinta essência da inteligência, e este vosso antigo colega, havia um problema que não cheguei a superar a tempo. O facto de cursar uma segunda vocação e de trabalhar ao mesmo tempo que estudava, uma irredentista vontade de independência que não desapareceu até hoje, não mudou o que maravilhosamente devo a esta universidade. Uma base sólida de conhecimento, que era o objetivo. Uma atitude de curiosidade intelectual como método. Rigores de avaliação, que são o caminho para a superação. Professores magníficos, daqueles cuja sabedoria passamos a ser seguidores. Colegas fantásticos, daqueles de quem ficamos amigos para a vida. Um corpo de funcionários atentos e competentes. E um capelão entre os melhores que poderia ter tido, o Padre João. Nunca fui profissionalmente advogado, mas devo à Católica ter um pensamento juridicamente organizado, o que é um tesouro para a vida. Uma espécie de ginástica mental que permite distinguir quase intuitivamente o possível do impossível, o regular do irregular, o racional do evanescente. O ano letivo de 2023-2024 é pautado pelo tema Por um Novo Humanismo. Não há coincidências. 2023 é o ano das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Em várias frentes e lugares, é o ano em que a ideia de guerra parece prevalecer sobre a hipótese do bem maior que é a paz. E é um ano espantosamente criativo no domínio da inovação, o coração da economia do futuro, onde vemos, ouvimos e lemos avanços notáveis no domínio da inteligência artificial e da digitalização das sociedades. Notáveis, sim, mas também controversos e às vezes dilemáticos.
Tudo isso vai acompanhar e condicionar as vidas dos que recebem hoje o diploma e dos mais novos, que este ano iniciam o seu caminho. É sobre estes temas e valores que queria partilhar convosco 3 meditações e mais nenhuma, para ser breve. O Papa Francisco fez um discurso muito inspirador e contemporâneo nesta casa. Impressionou-me a resolução com que associou os caminhos do peregrino e do cientista. Ambos fazem uma viagem, às vezes curta, outras vezes longa, à procura de uma meta meticulosamente transformadora. Disse o Papa, cito, desconfiem das respostas que parecem dar tudo sem exigir nada. Fim de citação. Ora, os que agora começam a vida na universidade, ao lado dos que já têm a licenciatura, são semente e fruto do conhecimento. A Católica é um dos grandes centros de conhecimento de Portugal. E um dos grandes progressos que a visão humanista da história e do futuro alcançou foi o da conciliação entre a fé e a ciência, assente na partilha de fundamentos e limites éticos comuns e também no reconhecimento do enorme valor acrescentado que as laboriosas descobertas inovadoras podem ter para o homem e o planeta. A meditação que vos deixo é esta. Os tempos sombrios que estamos a viver também são tempos em que os negacionismos parecem tentadores. Assistimos a isso na pandemia, com aquela, cito, fúria da ignorância contra as vacinas. E voltaremos a conviver com isso certamente nas questões do clima e das suas alterações. Como se fosse ainda possível negar que estamos na era, pelo menos, dos eventos climáticos extremos. Negação por espírito de contradição ou negação simplesmente porque sim. Assumindo que o método científico assenta na tentativa e, por isso, precisa do erro para acertar, a mochila de conhecimento que levais daqui dá-vos uma grande responsabilidade. A de não aceitar a destruição do conhecimento e a de promover uma cultura de exigência e qualidade nos debates do espaço público, hoje e amanhã. Um outro argentino, Julio Cortázar, costumava lembrar que era improvável, embora não impossível, que a mosca que voa de patas para cima estivesse certa e as moscas que voam de patas para baixo erradas estivessem. É uma boa metáfora dos dilemas que a vossa geração, dos agora licenciados, daqueles que agora começam o seu caminho, terá que resolver. A fé convida à luz, não à obscuridade. E quem beneficiou do poder irradiador da Universidade Católica deve ter sempre presente que, além de mestres em áreas do conhecimento, sereis também mestres de humanidade, de compaixão, de oportunidade e de esperança. Se não, ter passado por aqui seria estéril, como assinalou o Santo Padre. A meditação seguinte tem a ver com um universo que é especificamente da geração dos que agora recebem o seu diploma e dos que agora começam o seu caminho. É da geração deles, mais do que das anteriores, e sê-lo-á ainda mais no tempo dos filhos e dos netos deles. Refiro-me ao universo digital que é quase o ADN das gerações que agora se licenciaram ou vão começar o caminho para o conseguir. É difícil parar a inovação como é difícil parar o vento com a mão. Os anos que aqui passaram ou passarão representam grandes superações pessoais, feitas de valores como o estudo, o aprofundamento, a leitura, a partilha, o trabalho, o esforço, a avaliação, o mérito e a excelência. Devo dizer que são os valores em que mais acredito, dentro daqueles que são humanamente atingíveis e geríveis. É essa oportunidade que a Católica vos deu. E para não poucas famílias ter essa possibilidade, tirar o curso na Católica implicou sacrifícios e restrições para um bem maior.
que as vossas vidas sejam uma homenagem permanente a esses sacrifícios e a essas restrições. E que, se puderem, pensem um pedaço nisto. A vossa geração é digital e o digital representa um mundo de oportunidades, de complexidades e, não raro, problemas. A sugestão que vos deixo poderá não ser muito popular, mas diz-me a experiência que talvez não seja inútil. Aproveitai do digital o que tem de luminoso e ganhai alguma distância do que tem de perigoso. Googlar não é estudar. Ajuda, mas não substitui. Um tweet não é uma licenciatura. Um post não é um doutoramento. Uma sociedade de influencers não é uma comunidade de sábios. Cada coisa tem o seu valor, mas nem todas as coisas têm igual valor. A maioria dos problemas da polis são complexos. Não parece que se resolvam com 280 caracteres, porque não se resolvem. A simplicidade é uma qualidade. A simplificação é frequentemente um erro. Por fim, uma meditação sobre o desenvolvimento da inteligência artificial que vos acompanhará com uma velocidade inimaginável. Parece-me um ato de realismo reconhecer que há um gap considerável entre os inovadores e os decisores em matéria de inteligência artificial. Para as gerações mais velhas, com frequência, é quase possível dizer: só sei que já nada sei. O método proficiente continua a ser aprender. E para aprender é preciso, pelo menos, ouvir, ler e debater. Só assim perceberemos o que imediatamente podemos não perceber. O Dr. Kissinger tinha 98 anos. Repito, 98 anos, quando decidiu aproveitar os sábados do tempo dos confinamentos da pandemia para fazer umas dezenas de Zooms com um antigo CEO da Google e um antigo diretor de inovação do MIT. Do alto dos seus 98 anos, quis aprender para perceber. E só depois de ter percebido é que formulou alguns, não muitos, juízos sobre a inteligência artificial num pequeno livro encantador que media o estado da respectiva arte. Num mundo que se debate entre regular para limitar ou não regular para deixar inovar, faço parte dos que acham provisoriamente difícil ter posições definitivas sobre o que nos espera. Por exemplo, na área da saúde, e aqui vão permitir-me um parênteses, muitos parabéns, Senhora Reitora, já temos católica em medicina, apesar de tanta resistência tão pouco justificada. Ainda bem. Dizia eu, por exemplo, na área da saúde, há exemplos de do funcionamento da inteligência artificial que caem mais para o lado da esperança. Por exemplo, nos diagnósticos precoces ou em fármacos muito resilientes, uns e outros podem salvar vidas. No outro extremo, temos criações aparente e surpreendentemente originais no domínio do texto e da imagem, muito para além do que proporciona um motor de busca. São, no mínimo, perplexizantes e suscitam questões muito difíceis no domínio dos direitos do autor, da propriedade intelectual ou da integridade profissional. Lembro-me que os inovadores do MIT perguntaram ao robô de conversação algo parecido com isto. Cito de memória. Tens moral? E o robô de conversação citou, igualmente de memória, não, mas sei muito bem como evitar a tua pergunta. Digamos que é desafiante. Deixo à vossa consideração apenas a pergunta filosófica que me parece mais complexa, porque será a vossa geração a saber a resposta e a optar entre a conveniência ou a inconveniência de tomar decisões ou não tomar, estabelecer regras ou não estabelecer, fazer pausas ou deixar avançar. A fase em que já estamos na inteligência artificial
é a dos níveis de inteligência artificial que são ainda inferiores, já idênticos, ou começam a ser superiores à escala da inteligência humana. Como sabem, a doutrina divide-se, como se costuma dizer em direito. Esta matéria acompanhará não apenas as sociedades, as comunidades, mas, sobretudo, as novas gerações. É tempo de terminar. Desejo à Senhora Reitora, aos senhores professores, aos funcionários, a toda a equipa da Católica, a continuação de muito bom trabalho. Às famílias dou muitos parabéns pelos conseguimentos, como se diria em África, destes estudantes. Às alunas e aos alunos, faço votos de uma fantástica vida profissional, se agora terminam, e de uma muito bem-sucedida vida académica, se agora começam. O meu testemunho é simples. A Católica não se esquece. Muito obrigado. De seguida, virão ao palco os representantes dos cursos de licenciatura e de mestrado da Universidade Católica que concluíram os seus graus de licenciatura e mestrado no ano letivo de 22-23, para receberem um diploma simbólico que vai ser benzido pelo capelão da sede, Padre Miguel, que não deixei de o ver, e os diplomas serão depois entregues pela Senhora Reitora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus de bondade infinita, cuja palavra santifica todas as coisas e nos dás a graça de viver o trabalho humano como um empenho na alegria, para que sempre convocais o mundo, lançai a vossa bênção sobre estes diplomas e o que eles significam, e concedei a estes diplomados da Universidade Católica Portuguesa o dom da verdadeira fé, para que, servindo a comunidade humana, saibam dar por palavras e por obras testemunho autêntico de Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vou proceder à chamada pela ordem de precedência das unidades académicas e, dentro dela, pela ordem alfabética dos laureados. Da Faculdade de Teologia, Licenciatura em Ciências Religiosas, Cláudio Alexandre Santos Louro. Do mestrado integrado em Teologia, Pedro Joaquim Gonçalves Teixeira. De Braga, da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Licenciatura em Filosofia, Eugénia Oliveira Azevedo. Da Licenciatura em Ciências da Comunicação, Joana Rebelo. Da Licenciatura em Psicologia, Daniela Fomega.
Da Licenciatura em Serviço Social, Ana Cristina Costa Baixo. Do mestrado em Comunicação Digital, Joana Filipa Pinheiro Sousa. Do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, Catarina Martins Bogas. Do mestrado em Psicologia da Educação, Marta Vieira e Silva. Do mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações, Rita Sofia Barbosa Couto. Do mestrado em Filosofia, Miguel Quissua Quissola. E da Licenciatura em Turismo, Sónia Cerqueira. De Lisboa, da Faculdade de Ciências Humanas, Licenciatura em Comunicação Social e Cultural, Beatriz Flores Pires. Da Licenciatura em Filosofia, Tanguy Rubat do Merrac. Da Licenciatura em Psicologia, Inês Rocha Correia de Sá. Da Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas, Vasco Pereira Pestana. Da Licenciatura em Serviço Social, Inês da Silva Cruz. Do mestrado em Estudos Asiáticos, Maria do Carmo Lino Belo. Do mestrado em Ciências da Comunicação, Tiago Martins Gonçalves. Do mestrado em Estudos de Cultura, Duarte Laranjo. Do mestrado em Psicologia na Gestão e Economia, Kial Cadman John Hildred. Do mestrado em Serviço Social, Patrícia Gaspar Alves. E do mestrado em Psicologia do Bem-Estar, Inês Correia. Da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito, da Licenciatura em Direito, Mariana Ferreira Tiago. E do mestrado em Direito, Gabriel Albuquerque. Da
da Católica Global School of Law da Faculdade de Direito, do Master of Transnational Law, Miguel Máximo dos Santos. Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, do International Undergraduate Program in Business Administration, Miguel de Vasconcelos Florencio. Do International Undergraduate Program in Economics and Finance, Carlota Bravo Basto. Da Licenciatura em Economia, Inês França Gouveia. Da Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas, Ana Sofia Batista Sota. Do MSc in Business, Inês Almeida Tadeu. Do International MSc in Finance, Rita Mateus Pires. Do MSc in Management with Specialization in Strategic Marketing, Inês Cerveira Fontinha. Do MSc in Management with Specialization in Strategy, Entrepreneurship and Impact, Inês Sofia Costa Serrão. Do MSc in Economics, Mariana Cardoso dos Santos. Do International MSc in Management, António Leitor Mateus. E o mestrado em Análise de Dados para a Gestão, Guilherme Oliveira. Do Instituto de Estudos Políticos, da Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, Maria Madalena Vaz de Oliveira. Do mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, Manuel Santos Calhas. Do MA in Governance, Leadership and Democracy Studies, Susana Romero Uribe. Do Instituto de Ciências da Saúde, da Licenciatura em Enfermagem, Mariana Borges Henriques. Do mestrado em Cuidados Paliativos, Daniela Moreira de Sousa. Do mestrado em Enfermagem, André Rodrigues. Mestrado em Neuropsicologia, Alice Manuel.
Do Porto, da Escola do Porto da Faculdade de Direito, licenciatura em Direito, Isabel Menezes Corte Real. Da dupla licenciatura em Direito e Gestão, João Rangel Gama Lobo. Do mestrado em Direito, Henrique Varino da Silva. Da Escola Superior de Biotecnologia, da licenciatura em Bioengenharia, Carolina Albuquerque Teixeira. Da licenciatura em Ciências da Nutrição, Maria Pedro Esteves Madeira. E do mestrado em Biotecnologia e Inovação, Fernanda Maria Costa Ferreira. Da Escola das Artes, licenciatura em Som e Imagem, João Carlos Mota. Do mestrado em Gestão e Indústrias Criativas, Camila Menino. Mestrado Som e Imagem, David Arrepia Ferreira. Mestrado em Cinema, Ricardo Salgado. Mestrado em Fotografia, Rafaela Fernandes. Mestrado em Conservação e Restauro de Bens Culturais, Inês Albano. Licenciatura em Arte, Conservação e Restauro, Carolina Ferreira. Licenciatura em Cinema, Luísa Alegre. Da Faculdade de Economia e Gestão, da Licenciatura em Economia, Bruno Gonçalves Abreu. Da Licenciatura em Gestão, Pedro Manuel Leite Pereira. Do MSc in Finance, Eduardo Nazaré Costa. E do MSc em Auditoria e Fiscalidade, Tiago Pina Ribeiro. Da Faculdade de Educação e Psicologia, da Licenciatura em Psicologia, Carolina Carvalho Ferreira. Do mestrado em Psicologia, Mariana Rossi. Do mestrado de Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ana Beatriz Ribeiro Martins. Do Instituto de Ciências da Saúde, da Licenciatura em Enfermagem, Maria Batista Alves Meira.
Do mestrado em Enfermagem, Joana Filipa Ferreira Sequeira. De Viseu, do Instituto de Gestão e das Organizações de Saúde, da Licenciatura em Gestão, Ana Francisca Monteiro dos Santos. Da Faculdade de Medicina Dentária, mestrado integrado em Medicina Dentária, Francisca Neves Almeida. No mesmo ano 22-23, graduaram-se também alunos dos seguintes cursos: mestrado em Ciências Religiosas, mestrado em Gerontologia Social Aplicada, mestrado em Turismo, mestrado em Tradução, mestrado em Direito e Gestão, mestrado em Finanças, mestrado em Língua Gestual Portuguesa e Educação dos Surdos, mestrado em Direito e Gestão, licenciatura em Microbiologia, mestrado em Engenharia Biomédica, mestrado em Engenharia Alimentar, mestrado em Microbiologia Aplicada, licenciatura em Arte, Conservação e Restauro, licenciatura em Cinema, mestrado em Conservação e Restauro de Bens Culturais, mestrado em Gestão de Recursos Humanos, mestrado em Economia Empresarial, mestrado em Marketing e mestrado em Gestão. O coro da Universidade Católica Portuguesa vai agora cantar Give Me That Barbershop Style, com a harmonização de Dave Stevens. Showtime barbershop style, let me see you smile. We sing songs in barbershop style, makes it all worthwhile. Just to hear that barbershop style, guess I'll walk a mile. Sure we like rock and pop, but we rather barbershop. Give me that barbershop style. Now it's showtime, barbershop style. Let me see you smile. We sing songs in barbershop style, makes it all worthwhile. Just to hear that barbershop style, guess I'll walk a mile. Sure we like rock and pop, but we rather barbershop. Give me that barbershop style. Sure we like rock and pop, but we rather barbershop. Give me that barbershop. Sure we like barbershop. Give me that barbershop style. Vai-se proceder à entrega dos prémios de mérito da Universidade Católica Portuguesa Caixa Geral de Depósitos 2023. Os prémios serão entregues pelo Dr. João José Guilherme. Passo a chamar os alunos. Da Faculdade de Teologia, do mestrado em Ciências Religiosas, Fábio da Silva Goulart. Da Faculdade de Ciências Humanas, licenciatura em Serviço Social, Inês da Silva Cruz. Da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito, licenciatura em Direito, Regina Lourenço Batista.
Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais do International Undergraduate Program in Business Administration, Miguel Vasconcelos Florencio. Do Instituto de Estudos Políticos, do Mestrado em Relações Internacionais, Miguel Pereira Damaso. Do Instituto de Ciências da Saúde, a Licenciatura em Enfermagem, Maria Leonor Almada Cruz. Afinal, não está presente. Do Instituto Superior de Direito Canónico, da Licenciatura em Direito Canónico, Orlando Guerra Henriques. Recebeu também o prémio UCP Caixa Geral de Depósitos o aluno Luca Paisser, da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, mas que não pôde estar presente na cerimónia. Muito obrigada. Vai-se proceder à entrega dos prémios de Democracia e Desenvolvimento, prémio instituído pelo professor Dr. Aníbal Cavaco Silva e que se destina a premiar o aluno com a classificação mais elevada do curso de Licenciatura em Economia e Gestão. Chamo o professor Aníbal Cavaco Silva para a entrega dos prémios. Passo a chamar os alunos da Licenciatura em Gestão, Ana Sofia Batista Sota. Da Licenciatura em Economia, Inês França Mestre Gouveia. Vai usar da palavra o professor Aníbal Cavaco Silva. Magno Chanceler da Universidade Católica, Eminência, magnífica reitora, senhores professores, caros diplomados. É sempre com uma satisfação muito particular que regresso à Universidade Católica, onde fui professor durante muitos anos e que acompanho sempre com muito interesse a sua aposta na qualidade, na excelência, na difusão dos valores que a informam e o prestígio nacional e internacional que tem vindo a conquistar. E como foi dito, hoje regresso para entregar os prémios que instituí há 28 anos. Dei-lhe o nome de Democracia e Desenvolvimento, porque em 1995 era muito forte na sociedade portuguesa o sonho de que era possível juntar à democracia a concretização do sonho de desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental. Como é sabido, por algumas razões, aquilo que era um sonho de aproximação de Portugal aos níveis de desenvolvimento médio da União Europeia tem vindo a ser adiado. Mas a União Europeia é o espaço em que estes diplomatas irão com certeza viver e exercer a sua atividade. O que eu vos posso dizer, caros diplomados, é que prestem atenção àquilo que se passa na União Europeia e também ao seu núcleo duro, a zona euro. Esse espaço de integração e de partilha de soberania que é o único no mundo e que é único na história multissecular da Europa. E digo-vos isto porque é grande e no futuro será ainda maior
a influência que a União Europeia e a Zona Euro exercem sobre a vida dos cidadãos portugueses e dos cidadãos europeus. E a prova disso está na forma como foi respondido o problema do Covid-19 e a crise económica que seguiu, tal como a prova está no papel de liderança que a União Europeia exerce em matéria de alterações climáticas. E por isso, eu diria que nestes tempos complexos e muito difíceis, em que se fala de que teremos no futuro uma nova ordem mundial, a União Europeia irá com certeza, em minha opinião, desempenhar um papel crescente. Mas se eu vos digo que devem prestar atenção ao que se passa na União Europeia, não posso também deixar de dizer que não se alheiem do futuro de Portugal. Este é o vosso espaço, o espaço dos vossos pais, dos vossos avós, onde viveram, onde realizaram os vossos estudos. E os portugueses de hoje depositam uma forte esperança no contributo que podem dar para a melhoria da sua qualidade de vida. E trabalhem em Portugal ou trabalhem no estrangeiro, eu pedia-vos que exerçam sempre uma cidadania europeia, uma cidadania portuguesa ativa, que pela vossa voz ou pela vossa ação contribuam para uma democracia sem falhas e para o progresso de Portugal nos seus variados domínios, não só o económico, o social, o ambiental, o cultural. E por isso, tenham sempre atenção, não esqueçam aquilo que podem contribuir para o futuro do nosso país. E, finalmente, quero-vos dizer que este não é o tempo para egoísmos. Faça um número demasiado grande de portugueses que ainda não têm uma vida digna. Os jovens diplomados não podem apenas pensar a si próprios e na sua profissão. E no mundo em que são tão grandes as tragédias humanas, espera-se que da vossa geração haja um olhar mais amplo do que são as fronteiras do nosso país. Eu desejo o maior sucesso na vossa vida, mas sucesso em sentido amplo. Não interpretem o vosso sucesso apenas em termos de sucesso da vossa atividade profissional. É preciso olhar um pouco para mais qualquer coisa. E vocês levam o conhecimento científico que obtiveram da Universidade Católica, mas levam também os valores que formam esta universidade. E os valores são muito importantes, principalmente neste tempo de grandes tensões geopolíticas e geoeconómicas, em que o sofrimento humano é tão vasto e atinge tantos milhões de pessoas. Espera-se que a vossa geração tenha um olhar amplo que ultrapasse largamente as fronteiras do nosso país. Mas hoje é um dia de festa. Eu dou-vos os meus parabéns. Parabéns que estendo às vossas famílias. Nunca esqueçam, eu nunca esqueço o esforço que os pais, os meus pais, fizeram para que vocês chegassem em matéria de estudos onde chegaram. Onde eu cheguei também é resultado da educação e do esforço que os meus pais fizeram. Portanto, para todos vós, os meus parabéns. Os meus parabéns. Estou certo que irão ter sucesso numa interpretação bastante vasta. Obrigado. O coro da Universidade Católica vai cantar agora I Got Rhythm, de George Gershwin.
Vai-se proceder agora à entrega das medalhas da Universidade Católica aos docentes de carreira que completaram 25 e 40 anos de serviço em 2022. Chamo ao palco os docentes que completaram em 2022 25 anos de serviço. Da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito, Pedro Garcia Marques. Da Escola das Artes, professor Gonçalo Vasconcelos e Sousa. Da Escola do Porto da Faculdade de Direito, professora Sandra Batista Tavares. Do Instituto de Estudos Políticos, professor João Carlos Espada. Também completaram 25 anos de serviço os seguintes docentes que não puderam estar presentes: da Faculdade de Teologia, professor José Silva Carvalho; da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, professora Maria Helena Palhinha; da Faculdade de Economia e Gestão, professora Américo Carvalho Mendes; e da Faculdade de Economia e Gestão, professora Francisca Guedes de Carvalho. Chamo agora ao palco os docentes que completaram em 2022 40 anos de serviço com a Universidade. Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, professora Ana Maria Canhoto. Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, professor João César das Neves. Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, professor João Confraria. Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, professora Maria Isabel Rio de Carvalho. Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, professora Maria Manuela Taíde Marques.
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, professora Teresa Lloyd Braga. Da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, professora Maria Leonor Modesto. Também completou 40 anos de serviço o professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, professor Carlos Bizarro Moraes, mas que não pôde estar presente na cerimónia. A concluir a sessão, vai usar a palavra Sua Eminência Reverendíssima, o Magno Chanceler. Com grande alegria termino, deixando aqui duas palavras, antes de mais, de congratulação à Universidade Católica, mas particularmente a quem hoje alcançou uma etapa significativa de sua vida, com a recepção dos diplomas, e acompanho esta palavra de congratulação com um voto que aqui certamente vai ser fecundo e vai dar muitos frutos. Aquele cidadão, aquele cientista, aquele académico, aquela pessoa que ao longo de anos foi construída nesta universidade, na Universidade Católica Portuguesa, não só nesta, mas também nos outros polos, com tanto valor, com tanta dedicação, com tanta competência, com tanto sentido de seriedade e de cidadania, pois bem, vos torne e vos transforme em protagonistas de um novo mundo. Ou seja, aquele mundo interior que ao longo de anos foram assimilados, cultivados e desenvolvidos, eu ousaria dizer que não apenas nos bancos da universidade, mas também na vivência de comunhão, de família, no respiro de valores que a Universidade Católica transmite, vos torna agora protagonistas de um novo mundo, de um novo tempo, que urge acontecer, sobretudo num tempo em que, lá está, o som, o grito da violência, da guerra e da indiferença se tornam particularmente ouvidos novamente. A segunda palavra é evocar aqui o que uma certa etimologia associa quando quer conduzir a palavra saber para a palavra sabor. O sabor é saboroso, o saber é saboroso. E sabe-se que um dos efeitos produzidos pelo sal é precisamente o de fazer subsair, enfatizar o sabor dos alimentos, o sabor de algo. E esta tarde eu tenho questionado o que é que para a Universidade Católica e na Universidade Católica corresponde este sal que faz sobressair o saber do sabor ou o sabor do saber. E a resposta, evocando e chamando-me ao Evangelho, é o amor. O amor do saber, naturalmente. O conhecimento, o aprofundar a curiosidade, o ir mais além, o escancarar novos horizontes na planície do conhecimento, da investigação, da pesquisa. Mas depois, aquilo que efetivamente concede este sabor delicioso ao meu saber, ao meu trabalho, é quando no horizonte da sua aplicação estão os outros, está o ser humano. E aí, quando em questão é chamado o ser humano, a pessoa, já não é só uma questão de fazer porque é saboroso. Mas eu vou pronunciar aqui uma palavra que não está definitivamente na ordem do dia, que é a palavra dever. É dever proceder a tudo para ir ao encontro do outro. É deveroso tudo fazer para que o outro seja o destinatário da minha promoção, do meu humanismo, da minha entrega e da minha dedicação.
E é este sentido do outro enquanto outro que, ao longo de todos estes anos de história, a Universidade Católica nos tem transmitido. Eu concluo dizendo que felicito e congratulo-me e dou graças a Deus porque é uma instituição onde está institucionalizada a obrigatoriedade de o eu se abrir ao tu. Termino evocando aqui uma palavra que um dia o Levinas pronunciou numa das aulas que estava a preferir, enfim, não foi na Católica, mas podia ter sido, foi na Sorbonne, em Paris. Quando ele, questionando-se sobre o que é o amor, ele ousou usar esta imagem. É um êxodo sem regresso do eu para o tu. E é exatamente este êxodo, este caminho, esta peregrinação, para usar uma imagem tão franciscana, que foi o que o Papa Francisco usou aqui no passado mês de agosto, quando falava exatamente daquilo que é o humus, a matéria, o modo, o estilo do nosso labor. Esta peregrinação e este êxodo que nos leva sempre a um tu. E então eu agradeço ter partilhado esta maravilhosa tarde, aliás, este maravilhoso dia na Universidade Católica. Acreditem-me que vou com uma cultura não generalista, mas uma cultura de Universidade Católica muito mais intensa. É verdadeiramente um laboratório, ela própria, de valores, de ética, mas sobretudo de humanidade. E quando isso acontece, significa que é um laboratório do Evangelho, que é um laboratório de Jesus Cristo. E então, continuação de uma santa e feliz tarde, e se me permitem, vamos concluir com uma oração. Não sei se estava previsto ou não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com votos da continuação de uma santa e feliz tarde, um bom ano académico, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Em nome de Sua Eminência Reverendíssima, o Magno Chanceler, declaro encerrada a sessão. Peço a todos que se levantem e aguardem a saída do cortejo académico.